A história é sobre a filha do rei demônio, que quer desesperadamente ter filhos com nosso herói. Ele, por sua vez, lembra um pouco Rudeus, mas digamos a versão da Shopee. Takahiro se tornou um herói depois de ser invocado para outro mundo. Com sua longa e dura espada, ele derrotou o rei demônio repetidas vezes, restaurando a paz mundial, conquistando algumas garotas e ganhando o amor de todos. Um vencedor nato. Por isso ainda é virgem, porque nunca perde. Depois de sua aventura, Takahiro voltou para o mundo normal e agora está a pensar em qual revista educativa ele usará para liberar sua energia acumulada. Ele finalmente se alegra por poder fazer isso, já que sua mente esteve cheia de pensamentos impróprios durante toda a jornada. Nosso guerreiro da espada sagrada tava como? A sacerdotisa tem um bundão. Takahiro, com um sorriso no rosto, se prepara para dar o gás, quando de repente, uma garota atravessa sua janela. Ele entra em pânico, mas a garota diz que errou na aterrissagem. Pessoalmente, eu diria que foi perfeita. Dale! Ao se virar, Takahiro surta ao perceber que ela estava falando em língua demoníaca. Ele então já vai logo sacar sua espada. Porém, infelizmente, ele não estava com ela, mas ele ainda tem a espada de sangue latejante, equipada e pronta para batalha. Ele se pergunta como um demônio chegou ao seu mundo e conclui que ela veio matá-lo. Mas de repente, a garota começa a fazer uns barulhos estranhos. Então sorri, dizendo que ele é tão incrível e bonito quanto ela imaginava. Confuso, Takahiro tenta entender o que está acontecendo, mas a garota se lança em sua direção e o abraça. Cuidado, guerreira, a espada tá ativada. Ela fala que gostou dele, mas nosso herói armado e preparado recua, perguntando o que ela quer. A garota pede desculpas por abraçá-lo tão de repente e explica que pensamentos inapropriados invadiram sua mente assim que ouviu. Ao perguntar quem era aquela safada, ela se apresenta como Lilia, a filha do rei demônio. Takahiro suspeita que ela veio buscar vingança, mas Lilia esclarece que não se importa com isso. Ela está ali para pedir um favor ao homem mais forte do mundo. Vixe Maria, já vi essa mesma frase em algum lugar. Peter Quill 2.0, armado e pronto para a batalha. Enquanto isso, Takahiro é hipnotizado pelos enormes lançadores de bazuca dela. Ei, tá me ouvindo? Aí o prota se perde todo. Ele fala que só estava encarando os peitos dela mesmo. Mas não era isso que ele queria dizer. O que ele estava pensando e queria dizer se misturaram. Ela diz que se ele gosta do que vê, nesse caso ele deve concordar com seu pedido. De repente, Lilian se ajoelha diante dele, abaixando a cabeça e fala: Herói Takahiro-sama, eu lhe peço, por favor, engravide-me. Em pânico, Takahiro pede que ela confirme o que disse. Surpresa por ele ter entendido sua língua e sua mensagem ter sido compreendida, Lilia explica que vinha treinando japonês para aquele momento. Ela se aproxima e insiste em saber sua resposta, perguntando se pode ter uma casquinha dele. Nosso herói, no entanto, nervoso, escorrega e cai bem em cima dela. Lilia aproveita para repetir o pedido de sua semente sagrada. Embora Takahiro já esteja em modo de combate, ele diz que o japonês dela está confuso. E só para confirmar, pergunta o que ela quis dizer exatamente. Então, sem hesitar, Lilia diz que quer que ele a leve para a cidade do prazer. Faz um filho em mim. Dale, vencemos, caralho! A única coisa que falta agora é o seu like. Finalmente, Takahiro entende o recado. Agora ele se vê questionando todas as escolhas de sua vida, enquanto decide se quer ou não ter sua primeira derrota na vida. Derrota satisfatória essa, eu diria. Mas, afinal, essa é a filha do rei demônio. No entanto, Lilia não tá com muito tempo para perder. Ela quer o filhinho para ontem. O garoto viu a luz no túnel sombrio de seus pensamentos e foi direto ao ponto, já avaliando a qualidade dos produtos em questão. Ele pergunta por que ela queria suas sementes.
E ela então revela que um filho com o sangue de um herói seria uma criança extraordinária. Você não acha? Eu acho. Ao ouvir isso, Takahiro recua imediatamente, apavorado com a ideia de pagar pensão alimentícia, e começa a surtar, achando que ela planeja reconstruir o exército do Rei Demônio. Ele se lembra do momento em que derrotava implacavelmente o Rei Demônio com sua longa, dura e implacável espada. Enquanto o rei advertia que mesmo sendo derrotado, a escuridão sempre voltaria. Takahiro percebe que se tivesse um filho com Lilia, essa criança seria um grande perigo para a humanidade. Isso era quase pior do que pagar pensão. Mas então a guerreira o abraça, e seus volumosos atributos pressionam contra ele. Nosso herói começa a derreter, já que essa é a batalha mais difícil que ele já enfrentou. Ela pergunta se ele estava nervoso, e admite que estar com airbags expostos assim também a deixa envergonhada. E pede que ele a segure em seus braços. Takahiro quase cede à profanação, mas decide resistir. Ele pensa que esse poderia ser o fim do mundo. O mundo já acabou em 2008, camarada. Agora é purgatório. Saca a espada e bora pro combate. Lilia entra em pânico, achando que ele está tentando acabar com a própria vida, de tanto que não quer ir para a cidade dos prazeres. Ela afirma que o verdadeiro Takahiro jamais faria isso, já que ela tem uma gravação dele mandando seu pai de arrasta, enquanto dizia frases impactantes. "Eu sou duro, eu sou a lenda, eu sou membro do Kazu." E falando nisso, muito obrigado aos membros. E saiba que seu like e comentário ajudam demais no engajamento. Então já comenta aí, leite, para colaborar com o irmão Kazu Senpao-chan. A força de vontade de Takahiro começa a enfraquecer, e os motores do foguete começam a se aquecerem. À medida que mais e mais, sua espada sagrada de sangue latejante do céu superior concentra poder. Desesperado, ele apela mentalmente para a ajuda de seus pais. Então ele se lembra de que para controlar seus impulsos, basta pensar na... Não, Prota, tudo menos isso, Prota. Que isso, Prota? Tá maluco? Lilia sente um cheiro estranho, e Takahiro, com lágrimas nos olhos, segura os ombros dela e implora que ela vá embora. Vai pra casa, vagabunda! Ela sai de sua casa, e nosso herói cai em desespero, chorando e pedindo desculpas a seus pais por ser um maníaco. Do lado de fora, a assaltante de semente fala que não sabia que um herói tão forte chorava e se pergunta por que daquilo. Naquele dia, Takahiro faz um juramento de que nunca permitirá que a filha do Rei Demônio usurpe sua semente. Enquanto Lilia promete que custe o que custar, ele pagará a pensão alimentícia. E assim, mais uma vez a batalha pela sobrevivência da humanidade começa. Agora, Takahiro é visto vivendo como aquela raça vagabunda desempregada, também conhecida como youtuber. De repente, Lilia entra voando pela janela novamente. Lilian, a destruidora de janelas. Takahiro grita com ela por ter quebrado sua janela outra vez, mas Lilia, chorando de dor, diz que ele deveria instalar um vidro mais macio, já que isso está machucando. Ele fala que se ela for entrar pela janela, pelo menos abra ela primeiro, ou entre pela que ela já quebrou. Lilia explica que voltou porque ela finalmente vai se tornar membro do Kazu, e para que ele coloque o que tem que ser colocado no lugar devido. Sua missão é clara e objetiva, que ele se multiplique através dela. Porém, nosso herói não dá a mínima, pois está muito animado com o Mario, aquele que te comeu atrás do armário. Lilian, no entanto, não desiste e continua insistindo que ele permita que ela carregue seu filho. Me engravida, vamos, me engravida, engravide-me, vamos. Felizmente, Takahiro tem o poder de Deus ao seu lado, o que o ajuda a ignorá-lo. Ai, caralho. Lilia olha para a TV e entra em pânico ao ver pequenas pessoas se movendo dentro de uma parede tão fina, perguntando como aquilo é possível. É que isso era incrível. Como esperado do herói portador da espada sagrada dos 1000 reinos do céu.
De repente, a campainha toca. Takahiro vai abrir a porta. E é seu Uber Eats, entregando as pizzas. Lilia vê a pizza e fica curiosa, perguntando o que era aquilo. A guerreira não sabe nada do mundo. Ela deve estar vivendo ali atrás do beco, na lata de lixo. Enquanto Takahiro se lambuza comendo a pizza, ele explica que agora está aproveitando coisas que não podia fazer quando estava em Sandia, ou outro mundo. Ele então pede que Lilia vá embora. Mas ela simplesmente não estava ouvindo. Ela estava babando, mas não porque queria devorá-lo, e sim porque queria experimentar a pizza. Takahiro oferece uma fatia para ela. E Lilia comenta que é deliciosa. É isso, cavaleiros. Não importa se tem chifre, era dentro. Então ela pergunta se pode assistir enquanto ele joga videogame. Takahiro permite e também a deixa ler alguns de seus mangás enquanto está lá. Lilia se senta em silêncio, comendo pizza e lendo mangá. E Takahiro começa a pensar que ela fica bem fofa quando está quieta. Não preciso nem repetir, né? Infelizmente teremos que pagar pensão. Após ler seus mangás e comer suas pizzas, Lilian diz que terminou com os aperitivos e agora já está na hora. Hora de ir para casa? Não, hora de se multiplicar. Ela explica que depois de satisfazer a fome, é hora de fazer bebês. Takahiro recusa. E Lilian, irritada, pergunta por quê. Ele então pergunta o que a faz pensar que eles deveriam empurrar a bola. Lilian responde que ela quer, afinal gosta dele. E é simples assim, é dentro e acabou. Porém, nosso herói se mantém firme. Com sua espada na bainha, ele a rejeita novamente. Lilia, frustrada, diz que o fará entender pela força. Felizmente, pela força significa competir em 3 jogos, onde o perdedor faz o que o vencedor mandar. Se fosse outro tipo de força, o YouTube já teria tirado a monetização do canal. Bom, tecnicamente ele já fez isso. O primeiro jogo é a queda de braço, uma competição de força. No entanto, a filha do Rei Demônio não passa de uma iniciante diante de Takahiro. Ele acaba se distraindo momentaneamente ao perceber os recuos dos enormes atributos de seu rival, mas logo se concentra e vence com facilidade, garantindo o primeiro ponto. Lilia afirma que usou apenas 30% de sua força, porque não estava se sentindo bem, e pede que Takahiro escolha o próximo desafio. Takahiro então sugere pedra, papel e tesoura. E Lilia concorda, dizendo que parece que agora vai ser um jogo de sorte. E tenta usar a técnica de psicologia reversa que aprendeu no Ikihau. Ela diz que jogará pedra, pensando que Takahiro jogaria papel, mas que ela então jogaria tesoura. Porém, Takahiro já estava um passo à frente. Ele deduz que ela diria que jogaria pedra para fazê-lo escolher papel. Então ele usaria tesoura. Por isso ele decide jogar pedra. Lilia começa a fazer birra. Ela se joga no chão enquanto grita que ainda não perdeu. Ela não para de gritar que quer um X1 de cintura. Ela quer porque quer deitar de ladinho com o prota da espada sagrada. 30 minutos depois, ela ainda se recusa a aceitar a derrota e sugere um terceiro desafio, um duelo de bebida. O vencedor será o campeão geral. Takahiro concorda, mesmo já tendo vencido, e vai buscar as bebidas. Lilia sorri, confiante que sua tolerância ao álcool é incrivelmente alta, planejando extrair suas sementes quando ele desmaiasse. Eles começam a beber e conversar sobre assuntos normais, como se estivessem em um reencontro escolar. Takahiro percebe que quando ela usa roupas comuns, com o cabelo preso e as bochechas levemente avermelhadas, ela fica muito atraente. Então pensamentos duvidosos começam a tomar sua mente. Ele estava adiando sua gloriosa como o último evento do dia. Então só quer que ela vá logo para casa. E parece que acabou todo o álcool. E Lilia pergunta se não tem mais. Então ele já fala para ela que ela tá devendo 2 janelas, 3 pedaços de pizza e todas as latinhas que ela acabou de beber. Mas ela fala que pagará por tudo na próxima vez. De repente, Lilia fecha seus olhos e começa a cambalear, e logo em seguida desmaia sobre a mesa.
Takahiro se vê obrigado a carregar até a cama enquanto recita palavras encorajadoras para controlar seus impulsos trevosos. Ao colocá-la na cama, ele dá uma rapidinha olhada em seus atributos, quádruplo XXL, e começa a pensar se deveria aproveitar a situação para fazer uns gnomos. Ele tenta resistir, mas porém a concentração de energia em sua espada está turvando seus pensamentos, e lentamente ele estende a mão. No entanto, a equipe de monetização do YouTube aparece mentalmente e dá um tapa na consciência de Takahiro, lembrando-o de que o Kazu precisa ser amigo da monetização para pagar o aluguel e uns pack do pé de vez em quando. Ele lembra de que, como um herói, jamais deveria encostar em uma garota enquanto ela dorme. O relógio marca 23h35 e Lily acorda ainda tonta e vê Takahiro amarrado no pé da cama, parecendo possuído por um demônio, prestes a ser exorcizado. Ela fica confusa. Talvez isso seja algo que as pessoas desse mundo façam quando vão dormir. Mas deixando isso de lado, logo ela percebe que essa pode ser a oportunidade perfeita para colocar esse vídeo em risco de desmonetização. Ela pensa que nem mesmo o grande herói de espada sagrada conseguirá resistir estando amarrado. Ela pode ter perdido as batalhas, porém vencerá a guerra. Lentamente, ela rasteja até ele e se inclina para perto de seu rosto, murmurando "Itadage mais". Porém, ao chegar mais perto, sente algo subir pela garganta e corre para a pia, vomitando toda a pizza e álcool que tinha consumido. Nosso herói quase levou o tratamento dengue, só vomitada da boa. Takahiro acaba acordando com aquela cascata toda e vai verificar como ela está. Ele diz que vai limpar tudo e pede que ela descanse. Lilia começa a ficar vermelha e cobre o rosto de vergonha, já que Takahiro a viu vomitando. O que deixa Takahiro confuso com essa reação, pensando como ela pode se envergonhar disso, considerando todas as coisas absurdas que ela disse para ele com a maior naturalidade. E assim, mais um dia, nosso herói manteve o equilíbrio do universo e repeliu a opressão dos peitos da filha do rei demônio. No dia seguinte, Takahiro chega em casa suando e liga o ar-condicionado. Lilia se empolga ao sentir o ar fresco e comenta que gostaria de levar essas invenções modernas para Sandia. E Takahiro concorda que seria muito útil. Mas então percebe que Lilia está em sua casa novamente. Ele pergunta como ela entrou e ela aponta para a janela quebrada. Takahiro começa a surtar, já que essa é a terceira janela que ela quebra em 3 dias. Lilia explica que apesar de tentar pousar corretamente, sempre acaba falhando. Ela pede desculpas e diz que ele pode abraçá-la como compensação, mas ele só quer que sua janela seja consertada e não mais quebrada, e começa a dar uma bronca nela. Depois disso, Lilia fica quieta, lendo mangás, enquanto Takahiro joga videogames. Ele olha para ela e percebe que ela está comendo seu pudim, então ele corre até ela. "Meu pudim, caralho!" Assustada, ela acaba deixando cair pudim em seu mangá. Lilia novamente pede desculpas e diz para ele não ficar bravo, pois tudo vai ficar bem se limpar tudo e devolver esse chamado pudim. Mas Takahiro continua irritado, dizendo que ela deveria pedir permissão antes de pegar suas coisas. Lilia, por sua vez, fica brava e pergunta por que deveria pedir permissão, afinal ela é a filha do rei demônio. Ele responde que não se importa com isso, já que ali era o Japão e sua casa, além de que ele já havia passado sua espada no rei demônio, lá ele. Ele então a expulsa de casa. Depois disso, ele outra vez tapa mais uma janela com papelão, enquanto pensa se tinha sido muito duro. Mas mesmo que tenha sido, é totalmente válido. No entanto, nosso prota decide encontrá-la, para decidir se foi ou não muito duro. Ele então tenta rastrear a presença dela e acaba indo até uma ponte. Então ele fica chocado ao sentir a presença da filha do rei demônio vindo de uma casa de papelão. Eu disse que ela estava morando no beco, mas no fim ela estava morando embaixo da ponte. Errei por pouco. O prota então se aproxima da casa, ainda sem acreditar que ela realmente poderia estar morando ali. De repente, Lilia sai da casa, parecendo alguém depois de ficar 3 meses sem ver a luz do sol. Ela até montou uma fogueira improvisada, ativando sua magia bola de fogo. Então ela começa a pensar em voz alta se deveria se desculpar com Takahiro,
mas logo decide que não, afirmando que ele estava exagerando e que eventualmente ele seria dela de qualquer jeito, então as coisas dele seriam suas também. Viva o comunismo e a pensão alimentícia! Ao ouvir isso, Takahiro decide ir embora, mas se vira de volta ao ver um ogro feio e um cara emo se aproximando de Lilia, questionando o que uma garota como ela estaria fazendo ali. Só os cracudo. Eles imaginam que ela estava gravando algum vídeo, que nem esses desempregados conhecidos como youtubers, tentando fazer graça. Mas nesse momento, Lilia começa a falar em sua língua demoníaca com eles, e o cracudo fala que uma estrangeira é sempre uma boa refeição. E já vai abrindo o zíper do casaco da menina. Então Lilian se prepara para desintegrá-lo no ato, mas Takahiro intervém. Takahiro pede para Lilia fingir ser sua namorada, assim eles poderiam evitar uma briga. No entanto, os dois figurantes cracudos não deixam barato, e Takahiro fala que no fim, parece que eles não vão conseguir evitar uma briga. Mas Lilian pergunta se não seria muito mais fácil apenas eliminá-los. Então o Sr. Emo parte para um soco direto. Takahiro fica surpreso com a rapidez com que ele recorre à violência, mas devido ao treinamento em Sandia, o ataque parece incrivelmente lento. Ao invés de desviar, Takahiro decide receber o soco com um sorriso no rosto. Mas no entanto, ele cai no chão, percebendo que o golpe realmente dói. E o cracudo fala que isso era normal quando se toma um soco na cara, falando que ele era estranho. Takahiro então se lembra de que em Sandia ele estava protegido por equipamentos mágicos com bênçãos divinas, o que o fazia esquecer como é sentir dor física. Lilia pergunta se ele está bem, e ao olhar para os dois caras, entra em posição de combate mágico, pronta para obliterá-los com seu ataque bola de fogo ardente da peituda. Desesperado, Takahiro levanta a mão para impedi-la e de alguma forma acaba tropeçando, puxando acidentalmente suas calças para baixo. Lilia, surpresa, vira-se rapidamente, dando a Takahiro uma visão clara de ambas as faces traseiras. Ela pergunta se ele realmente pretende ter a primeira vez deles num momento como aquele. Takahiro responde que absolutamente não, se desculpando imediatamente. Então Lilian veste suas calças novamente, mas o Emo aproveita o momento e salta sobre Takahiro. Dessa vez, nosso herói age como uma pessoa normal e atinge o Emo com um golpe de palma, lançando-o pelos ares. Ao que parece, suas habilidades físicas ainda são as mesmas, mesmo fora de Sandia. O ogro, ao ver o amigo sendo humilhado como um palhaço, decide continuar a briga. Ele joga água fervendo em Takahiro, mas o herói simplesmente soca o recipiente, fazendo-o atravessar um pilar inteiro. Agora nem tente entender como ele não sentiu dor ao socar a água fervente, mesmo depois de dizer que sentia dor física. Afinal, estamos aqui pelas curvas do anime, e as cenas de ação são só um bônus. Takahiro ordena que os dois nunca voltem, e os manda embora. Então Lilian o abraça, dizendo que ele foi incrível, como esperado do homem de espada sagrada pelo qual ela se apaixonou. Mas Takahiro não está nada orgulhoso de si, já que precisou usar seus poderes destinados a salvar o mundo contra humanos. Lilian, corada, pergunta se isso significa que ele a prioriza mais do que a integridade física de um ser humano. Takahiro nega, explicando que só interveio porque ela estava prestes a mandar aqueles caras direto para o Brasil, Rio de Janeiro, e avisa que nunca a perdoará se ela fizer algo assim de novo. Isso faz Lilian começar a chorar, e Takahiro se desculpa por ter exagerado, expulsando-a de casa e por tudo o que aconteceu. Mas Lilian, com um ar emburrado, diz que isso não é o suficiente e vira-se para longe dele. Ela reclama que ele arruinou seu jantar e pergunta se ele está disposto a ouvir um pedido seu. Ele responde que até pode ser, mas que não vai dar sua espada sagrada para ela. Então ela se vira novamente, com um sorriso brilhante, e anuncia que a partir de agora vai chamá-la de Takahiro em vez de herói, e ele deverá chamá-la de Lilian. Lilian, a saqueadora de sementes. Takahiro diz que isso é um pouco demais,
mas Lilian afirma que ele não tem permissão para recusar. De repente, o dispositivo de comunicação de Lilian começa a tocar e uma voz pergunta se ela pode ouvi-la, dizendo que deve deixar o like, comentar e se tornar membro, senão o Kazu vai passar fome. É isso, espero que todos fiquem bem e que ninguém cometa nenhum crime. Feliz Natal a todos!